Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre peixes cartilaginosos e vocês estão observando aqui um quadro com as espécies de tubarões que nós temos no Brasil. Tem mais de 80 espécies e eu queria destacar algumas para vocês. Logicamente, o que mais chama a atenção de vocês é o tubarão-baleia, né? É o maior peixe do mundo, ele pode chegar até 18 metros de comprimento e vocês já sabem que ele é um peixe que se alimenta de plâncton. E aí, em segundo lugar, em termos de tamanho, a gente tem o tubarão elefante, que também é inofensivo. E em terceiro lugar, nós temos aqui nesse ranking o tubarão branco. Notem que eu assinalei aqui, porque ele é um tubarão muito agressivo. E, felizmente, nós não temos quase relatos dessa espécie aqui no Brasil, né? Ele é mais comum na África, na Austrália. Bom, em termos de agressividade, além do tubarão branco, nós temos aqui o mangona, que é uma espécie bastante comum no litoral brasileiro. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma arcada dentária do mangona. Aí nós temos aqui em cima o tubarão tigre e o cabeça chata. Então, assim, aqui no caso, seriam essas quatro espécies que causam mais acidentes, que são mais agressivas. Comparem com o tamanho, né, de um mergulhador. E aí, como curiosidade, nós temos os menores tubarões do mundo, o tubarão anão e o tubarão pigmeu. Então, se você for comparar o tamanho deles com os demais, você vai ver que ele é muito pequeno. Então, numa escala, aqui teria mais ou menos um adulto 20 centímetros de tamanho. Para um tubarão é muito pequeno, né? Então, esses são os menores. E aqui embaixo a gente tem o cação-frango. Por que eu assinalei o cação-frango? Ele não é um tubarão tão agressivo, mas é o tubarão que eu vou mostrar hoje para vocês. Na verdade, como ele não é tão grande, ele pode chegar até 1 metro de comprimento, o adulto, a gente chama ele de cação, né? Eu já falei na aula para vocês. Quando o peixe cartilaginoso é muito grande, a gente chama de tubarão. Quando ele é pequeno, a gente chama de cação. É aquela história, né? Quando a gente come ele, ele é o cação. Quando ele come a gente, ele é o tubarão. Beleza? Então aqui é mais como uma curiosidade das espécies que habitam aqui no nosso litoral. Então, pessoal, nós temos aqui uma arcada dentária de um cação, né, porque ele é bem pequeno ainda. Esse aqui é o mangona. Eu trouxe lá de Canané. Vocês estão até vendo, né? Eu comprei numa loja de artesanato, mas é para usar aqui no laboratório. O que eu queria chamar a atenção para vocês têm aqui o maxilar, melhor, a mandíbula embaixo e o maxilar aqui em cima. Notem a fileira de dentes, né, que nós vamos encontrar aqui na dentição desse animal. Então, ó, você tem um dente aqui na frente, aqui tem o outro atrás, ou seja, à medida que ele vai perdendo o dente da frente, o que está atrás vai substituindo. Por quê? Ele é um animal essencialmente carnívoro, né? Grande parte dos tubarões são carnívoros, como essa espécie aqui. E também dá para perceber que são dentes bem afiados, né? E perfurantes, no caso dessa espécie aqui. Cada espécie de tubarão tem um tipo de dente. No caso mangona, a gente segue esse padrão aqui. Então, toda a parte óssea do tubarão a gente vai encontrar nos dentes e também na parte da pele. Então, quando a gente passa a mão aqui no tubarão, da cauda para a cabeça, a gente sente que é áspero, como se fosse uma lixa. Por quê? Essas escamas são como pequenas escamas, chamam de escamas placoides. Então, as únicas estruturas ósseas que a gente tem no peixe cartilaginoso é a escama e a dentição. Esse tubarãozinho, apesar de ser pequeno, né, a gente pode chamar de cação, ele já tem dentes aqui. Tem uns dentinhos aqui, porque ele é carnívoro, então ele precisa ter os dentes bem afiados. Dá para ver a língua dele. Esse aqui é o cação-frango. Na verdade, ele é um filhote, né? Porque o adulto ele chega até mais ou menos 1 metro. Dizem que ele se chama cação-frango porque ele tem um sabor de frango, certo? Então é um nome mais popular. Então, em relação à anatomia externa, o que chama a atenção aqui do cação? As nadadeiras peitorais, 2. A nadadeira ventral ou pélvica, também 2.
Aqui a nadadeira dorsal, que normalmente ela é bem grande, ele tem duas também, uma menor aqui embaixo, outra aqui. Aí nós temos a nadadeira anal, aqui na parte de baixo, e a caudal. Ok? Então, 5 tipos de nadadeiras. Que mais chama atenção no tubarão? Se vocês olharem aqui no lado da cabeça, vocês vão encontrar aberturas. Essas aberturas a gente chama de fendas, fendas branquiais, ou seja, as brânquias estão lá dentro, né? Então o que acontece? A água entra pela boca, essa água vai entrar com oxigênio e quando ela sair, ela vai sair com bastante gás carbônico, porque são as brânquias que fazem as trocas gasosas. Então, à medida que o tubarão está nadando, a água entra e sai por aqui. Então, se ele ficar parado, dificilmente vai ter essa circulação de água. Então, é um dos motivos para ele estar sempre nadando, constantemente. Lembrando que ele não tem pálpebras, certo? Ele tem só uma membrana de proteção. A gente não consegue ver aqui porque o animal está morto, né? Quando o animal é vivo, ele tem uma membraninha que recobre o olho dele, certo? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês já sabem na aula teórica, é que aqui no focinho dele, ó, eu estou apertando, vocês estão vendo que tem um monte de bolinhas, né? Essas bolinhas aqui, a gente chama de ampolas de Lorenzini. Ela detecta campos elétricos de animais. Tanto os tubarões como as raias possuem essa estrutura, então fica aqui no focinho. Aí nós vamos encontrar as narinas, aqui embaixo, duas também. Vocês sabem que o tubarão ele tem um bom olfato. E aqui na parte de baixo nós vamos encontrar a cloaca, que é aquela estrutura por onde vai sair as fezes, as células sexuais e a urina, ok? E aqui, lembrando, uma outra característica do tubarão é a boca ventral, diferente do peixe ósseo, que a boca é mais terminal. Então, em termos de anatomia externa, é isso aqui. Agora, um detalhe. Como é que eu sei que ele é macho e fêmea? É muito fácil. Esse aqui é um macho. Ou melhor, troquei. Esse aqui é a fêmea, esse é o macho. Como que a gente percebe que um é fêmea e o outro é macho? Aparentemente parece que é tudo igual, né? Mas se vocês olharem aqui na nadadeira ventral ou pélvica, notem que na fêmea não tem nenhuma estrutura aqui do lado. Se vocês olharem no macho, olha só, no macho a gente vai encontrar duas estruturas aqui que a gente chama de clasper. Então o clasper é um órgão que vai injetar o espermatozoide dentro da fêmea. Então a fecundação deles é fecundação interna, tá? Então é uma das maneiras que a gente consegue identificar o sexo do peixe, né? Tem clasper, é macho, se não tem, é fêmea. Muito bem, vamos passar agora para as raias ou arraias, né? Os dois nomes são corretos. Eu tenho uma espécie aqui de raia de água doce e uma de espécie de água salgada. Essa aqui chama raia-fogo. Por que ela tem esse nome? Porque se vocês olharem na cauda dela, ela tem um ferrão por onde ela injeta o veneno, ou seja, ela é um animal peçonhento, certo? Isso aqui serve de defesa para ela. E aí, o que chama a atenção da raia? O corpo, né? Ela tem um corpo achatado. O tubarão, se vocês forem olhar, ele tem um corpo mais cilíndrico. E a raia, um corpo mais achatado. Como sempre, existem algumas exceções também. Tem uma espécie de cação, que chama cação-anjo, que ele tem também um corpo mais achatado, mas ele é um cação, não é uma raia. E aí, o que mais a gente pode ver aqui na raia? Essa nadadeira bem extensa é a peitoral, que ela usa bastante, é a maior de todas. Aqui vocês têm a nadadeira pélvica ou ventral. E em algumas você vai ver a nadadeira dorsal, que é bem pequenininha, aqui em cima, e elas não têm nadadeira anal. Nadadeira anal é só no tubarão. Aqui nós temos a cloaca, essa abertura, e aí embaixo nós vamos ter a boca,
se vocês olharem aqui a boca, ela não tem uma dentição como do tubarão, é um dente bem menor, porém ela usa também na sua alimentação, né? Esses dois buracos são as narinas. Agora, isso que vocês estão vendo aqui embaixo são as fendas branquiais. Se no tubarão fica do lado, nas raias fica sempre embaixo, certo? E aí, vocês devem estar pensando, como que ela consegue então respirar se fica embaixo? Acontece que esses animais, eles têm uma adaptação. Vocês estão vendo os olhos, notem que ao lado do olho tem um buraco, um aqui, outro aqui. Então o que acontece? As raias, geralmente, são animais bentônicos, vivem no fundo do mar. Então se ela estiver parada, o que acontece? Essa água, ela entra aqui, certo? E ela vai ter que sair por onde? Ela tem que sair pelas fendas branquiais. Se não fosse esse buraco, como é que iria entrar a água para oxigenar as brânquias? Então, como ela é um animal mais de fundo, ela tem essas aberturas que chamam espiráculo, por onde a água entra e sai por aqui, certo? Então, isso é uma característica desses animais. Se vocês olharem, dá também para saber o sexo dessa raia. Olha aí, nós temos aqui o clasper, então é um macho. Essa outra raia aqui é a raia borboleta. Notem que realmente ele é um peixe cartilaginoso, né? A gente percebe pelo movimento do corpo dele aqui, olha. Cartilagem é um tecido muito flexível, assim como no tubarão, né? Também o corpo basicamente é cartilagem. Nos tubarões mais antigos, a coluna vertebral ela pode se calcificar, certo? Também, mas em geral é tudo cartilagem. E aí, essa aqui é a raia borboleta. Então, tem uma curiosidade aqui, olha, a gente abriu para vocês estarem vendo o tubo digestório, né? Aqui no caso seria o intestino dela. Lembra lá do espiráculo? Olha, essas dobras que nós temos aqui dentro é o espiráculo. Então, desculpem gente, é a válvula espiral. Troquei aqui. Então a válvula espiral é aquela estrutura que nós temos dentro do intestino que vai aumentar a área de absorção do alimento, tanto nos tubarões como nas raias. O espiráculo que eu falei para vocês é esse buraquinho que aparece atrás do olho das raias. E também, quando a gente passa a mão aqui, a gente percebe que ela é bem áspera por causa daquelas escamas placoides. Então, essa raia é de água salgada e essa aqui é de água doce. Então, basicamente, é isso que vocês vão estar vendo hoje aqui na aula, ok?